A Voz na Sua Cabeça, Ethan Kross. Bom, esse foi um dos últimos livros que eu li e assim, pra quem tem uma voz gritando na cabeça, eu super recomendo e super vale a pena. Bora! Bom, hoje a gente vai falar sobre 3 tópicos: a falação interna e a ansiedade. O que a gente pode fazer para diminuir essa falação mental? E a gente também vai entender, será que é importante a gente conversar sobre aquelas coisas que a gente está sentindo? Será que faz bem? Será que faz mal? Bom, então a gente vai discutir um pouquinho isso com base claramente nesse livro. Ethan Kross é um psicólogo experimental, neurocientista, escritor, professor universitário de Michigan. E esse aqui foi um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos, um dos livros ditos como, né, muito legais, assim. Aqui na capa, inclusive, tem um quote, né, um trecho que o Adam Grant, que é o autor do Pense de Novo, do vídeo da semana passada, falou que este livro vai mudar algumas das conversas mais importantes da sua vida, aquelas que você tem consigo mesmo. Bom, vamos lá para o nosso primeiro tópico, a falação interna e a ansiedade, não é mesmo? Para quem tem ansiedade, sabe como essa falação interna, ela é infinita, né? E como ela vai reverberando e vai alimentando aqueles pensamentos catastróficos, aqueles medos, aquelas todas as possibilidades e todas as coisas que podem sair do nosso controle. Então, para quem sente ansiedade de uma forma não convencional, no sentido de... Porque todo mundo tem ansiedade. Ansiedade é um sentimento, é uma emoção, na verdade. Então, assim, que nem fazer xixi, todo mundo vai, sabe? O que acontece é que tem gente que tem muita, né, e descontrolado, e isso acaba prejudicando a vida. Então, para quem tem muita ansiedade de forma descontrolada, sabe como essa falação mental, ela muitas vezes, sabe o que ela parece? Aquele anjinho e aquele demôniozinho, assim, que fica falando do seu lado. Então, a ansiedade, ela vem com essa falação, né? É importante dizer que o autor, ele fala da importância dessa voz mental. Ele até cita o exemplo de uma amiga dele que, se não me engano, foi num acidente ou numa cirurgia. Ai, agora eu esqueci. Que ela perdeu um pedacinho da função, né, dentro do cérebro. Eu agora tô fazendo confusão com uma outra coisa que eu vi sobre tumor cerebral, né, e que a pessoa acabou ficando com uma falha cognitiva. Mas enfim, essa amiga dele que ele comenta no livro, ela perde essa voz mental e aí aos poucos ela vai aprendendo a lidar com isso. Mas ela fala que é um silêncio muito estranho, né, então essa voz mental, assim como a ansiedade de forma controlada, de forma natural, assim, né, que nos beneficia, essa voz mental, ela também nos traz benefício, né? Ela ajuda a gente sonhar, ela ajuda a gente contar a nossa história, ela ajuda a gente criar memórias, ser criativo. Então é importante que a gente tenha, não é pra gente excluir a voz mental, não é nada disso, tá? É uma coisa que a gente precisa pra viver. Mas, entretanto, contudo, todavia, essa voz mental, quando ela tá descontrolada, ela influencia a nossa questão da ansiedade e ela vai, sim, inflar esse sentimento, porque é justamente essa voz mental que começa a falar, sabe aquela coisa? Sabe o fogão que talvez você tenha deixado ele ligado, hein? Volta lá pra ver se o fogão tá ligado. Volta 30 vezes pra ter certeza se o fogão não tá ligado. Então é justamente essa voz mental quando ela não tá sendo muito bem empregada, quando ela tá sendo colocada de forma, enfim, que não nos beneficia, né? E aí o autor, ele traz algumas ferramentas para ajudar a gente, né? Então a gente vai para o nosso segundo tópico, que é o que a gente pode fazer para diminuir essa falação mental. Então, uma das coisas que ele sugere é justamente a gente se afastar. Quando a gente tem um objeto, né? Esse objeto aqui tá super perto de mim, e aí eu não consigo ver direito, né? Quando eu olho, inclusive, aqui para ler o que tá escrito, eu fico meio vesga. Quando eu afasto, eu consigo visualizar melhor, né? Então, o autor, ele sugere que a gente faça esse exercício de distanciamento da situação. A gente consegue ver melhor, enxergar melhor, tanto que quando a gente tá dando uma opinião para uma pessoa, quando a gente tá falando da vida do outro, é muito mais fácil, né? Parece que a gente tem muito mais racionalidade, parece que a gente consegue discernir muito melhor, porque quando a gente tá falando da nossa, né?
Então, é justamente isso, é a gente conseguir se afastar. Uma outra técnica que eu achei super interessante é sobre o ileísmo. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar, falando sobre o que é o ileísmo. E só para facilitar aqui, vou explicar rapidinho, que é a gente falar com a gente mesmo em segunda e terceira pessoa. Então, ao invés de falar assim, eu estou muito triste, ou eu fui muito prejudicada por tal situação, né? A gente conseguir tirar esse eu e falar, você, Amanda, está triste. Você, Amanda, foi prejudicada por determinada situação, sabe? Ou então só a Amanda está triste. A Amanda foi prejudicada. Porque quando a gente coloca essa segunda e terceira pessoa, a gente faz justamente o movimento, né? De se afastar. A gente tira o eu, né? Que a gente gosta tanto de falar. E que nos dias atuais a gente tá muito fissurada nesse eu, né? A gente tá numa tentativa muito insana até da gente desvendar esse eu e conforme a gente vai indo pra dentro, o autor também fala com relação a essa situação da gente ir muito pra dentro e o quanto ir muito pra dentro aumenta essa voz interna, né? E aumentando essa voz interna aumenta a ansiedade. Então a gente tem uma dificuldade em colocar a segunda e a terceira pessoa, porque a gente está no momento vivendo o mundo, a sociedade muito do eu. Então a gente tem essa dificuldade, tá? Uma outra questão é a gente olhar novas perspectivas. Então pensa só, eu falo na segunda ou na terceira pessoa, né? Então eu tiro o negócio que tava aqui, eu boto aqui, certo? Aí eu me afasto dele. Quando eu me afasto dele, eu consigo visualizar, tipo, tudo dele, né? Porque quando ele tá muito perto, eu não consigo enxergar nada, né? Praticamente nada. Enxergo um borrão rosa. Agora, quando eu afasto, eu consigo visualizar. E aí, nesse afastamento, eu vou vendo as possibilidades, todas as perspectivas. Ah, nossa, ó, se eu olhar assim, ele é de um jeito. Se eu olhar assim, ele é de outro. Ah, aqui na frente tá escrito a marca, aqui atrás não tá escrito nada, enfim, né? Então, quando a gente consegue se abrir para novas perspectivas, a gente também consegue diminuir essa voz mental. Aí aqui eu vou colocar palavras minhas, não palavras do autor, mas que dentro do entendimento do livro, eu acho que a gente também pode falar sobre isso, que é sobre o pensamento crítico, né? Quando a gente consegue criar esse pensamento crítico, porque o pensamento crítico ele nada mais é do que justamente fazer isso aqui, né? É eu conseguir me afastar daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito, para eu olhar para determinada situação e procurar novas perspectivas, novas opiniões, novas saídas, coisas que eu não estava enxergando antes, tá? Então, o pensamento crítico, ele também vai ajudar bastante. E aí, para finalizar o nosso terceiro tópico, será que a gente falar sobre as nossas coisas faz com que essa falação mental diminua? E aí vem a resposta que você provavelmente não tá esperando. Então, não. Quer dizer, na verdade, vou dar a resposta mais correta, né? Depende. Quando você tá conversando com uma pessoa e essa pessoa, ela é capaz de te escutar, de fazer os passos da comunicação não violenta. Gente, a comunicação não violenta, também tem vídeo aqui no canal falando sobre a comunicação não violenta, também vou deixar linkado aqui. Comunicação não violenta, ela vai salvar o mundo. Brincadeiras e exageros à parte, quando a gente pratica comunicação violenta, não violenta, perdão, que é eu conseguir escutar a outra pessoa, eu ter empatia daquilo que eu tô escutando, né? Então, assim, a pessoa tá falando, eu tô ouvindo, eu tô abraçando aquilo, né? Eu tô sendo empática, dando espaço para que ela sinta aquilo que ela tá sentindo, mas num determinado momento eu paro e agora? O que a gente vai fazer? O problema é quando a gente vai se abrir com alguém e essa outra pessoa, ela entra na nossa ruminação mental junto com a gente. Aí ficam duas vozes, né? Aliás, você falando, a outra pessoa falando e a voz na sua cabeça, né? Então, três vozes falando, assim, aumentando, amplificando a situação. Então, é muito importante você buscar pessoas que consigam te escutar, criar essa empatia, mas ao mesmo tempo também serem objetivas.
Tá, como é que a gente resolve? Tá, qual que é o próximo passo? O que que você deseja? Como eu posso te ajudar? Né? Quando a gente fala assim, por exemplo, para alguém, como eu posso te ajudar? A gente tá indo para uma coisa mais de ação. Muitas vezes a pessoa pode dizer só assim, ah, não, você já me ajudou, eu só precisava falar isso. Pronto, acabou. Agora, quando a gente fica, por exemplo, ai, porque meu ex ou meu marido, não sei o que, ele é não sei o que lá e tal, não presta, blá blá blá, e aí a outra pessoa vem e fala, ah, é verdade, nossa, não vale nada. Quando existe isso, né, o outro tá tentando ser empático, mas na verdade ele tá amplificando aquela voz. Isso muitas vezes acaba não ajudando e piorando a situação dessa voz mental, tá? Então, é importante, o autor fala que a gente precisa tomar cuidado, o que a gente fala, com quem a gente fala, porque, às vezes, na melhor das intenções, né, do outro, a gente pode acabar amplificando essas vozes mentais. Bom, é um livro que eu acho que vale muito, muito, muito a pena ser lido. Se você conhece alguém ou se você tem essa voz que fica falando muito na sua cabeça, leia, porque ele traz muitas ferramentas, né? Eu trouxe só algumas, mas ele traz muitas ferramentas que pode te ajudar, que pode fazer com que você crie esse gap, esse buraco entre aquilo que você tá pensando, né? E o que a sua voz está falando e o objeto daquilo que você está pensando. E é muito importante que a gente tenha esse gap, porque é justamente esse gap que faz com que a gente respire, com que a gente possa olhar novas perspectivas, então vale super a pena. Não é um livro que, se você está buscando uma solução mágica, porque não tem solução mágica, mas eu acho que é um livro que vale super a pena. E então, mais aí uma dica talvez para sua lista de 2022, ainda dá tempo de ler em 2021, ele tem umas 300 páginas, então é uma leitura bem fácil. Ele apresenta muitos estudos, muitos estudos, então isso também é interessante porque ele vai fundamentando as ideias dele. Tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê na próxima semana. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, seu comentário, que eu vou gostar muito de trocar com você. Um grande beijo, até mais, tchau, tchau!